Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao podcast do Vitor, melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Como vocês já podem ver, o podcast está bem morto. Se não fosse pelo Clube do Livro, com certeza ele teria acabado. E apesar de eu estar falando mais sobre assuntos culturais ultimamente, eu acho que é importante também trazer alguns assuntos da vida mais prática, porque nós somos homens, né, pessoas que vivem em sociedade e precisam se preocupar com todas as instâncias da vida humana. E eu já estava pensando em fazer um artigo sobre Bitcoin há muito tempo, um episódio sobre Bitcoin há muito tempo. Desde quando ele estava 29, 27 mil, infelizmente eu perdi um pouco o timing e ele já deu uma subida para 36 mil. No entanto, ainda está em tempo, com certeza, porque eu tenho certeza que o Bitcoin tem muita chance de subir bastante, né? Então, pessoal, antes de começar a falar do Bitcoin, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu não posso, sem ser um profissional de finanças, dar uma recomendação de investimento, tá? Então não achem que eu tô falando para vocês comprarem ou, igual o pessoal fala, vender a casa e comprar Bitcoin. Não, né? Estudem, verifiquem, né? É sempre bom. E isso de estudar e ver as coisas por trás está sempre por trás do ethos do Bitcoin, né? Então é importante, tá? Não achem que vocês têm que sair correndo para comprar, mas é uma forma de orientar vocês, tá? Então vamos lá. Sempre quando a gente fala em Bitcoin, outra coisa importante, pessoal, não é porque eu estou defendendo Bitcoin que eu tenho milhões de Bitcoins, né? Quem dera eu tivesse. Eu tenho muito menos do que, sei lá, 0,1%. Mas eu sou uma pessoa comum que está juntando e estudando, né, buscando entender mais. Então sou só uma pessoa comum, não achem que eu sou um milionário com Bitcoin nem nada do tipo, tá? Quando a gente fala em Bitcoin, geralmente a gente pensa em é um negócio que é meio descentralizado, o pessoal usa para fazer golpe, hack, mas tem se valorizado nos últimos anos e eu posso comprar para valorizar e tudo mais. E depois vender ou ficar fazendo trade, né? Compra no valor alto, quer dizer, compra no valor baixo, vende no alto, depois recompra quando tiver voltado para baixo. E pode ser, tá? Pode ser que realmente ocorra alguma coisa assim desse tipo, mas na verdade o Bitcoin ele é muito mais do que isso, né? Eu vou tentar dar um panorama geral, mas eu vou deixar alguns links importantes para vocês se aprofundarem sobre o Bitcoin um pouco mais, né? Tem o Anti-Podcast, que é um podcast brasileiro sobre o assunto. Tem o Investors Podcast, que é em inglês, que eles têm episódios semanais sobre Bitcoin. Eu vou tentar deixar ali os mais importantes, né, na descrição. E assim, cara, o Bitcoin, na verdade, ele não é necessariamente uma coisa que você quer comprar e ficar fazendo trading, ou porque vai subir mais do que as ações, ou ouro, ou não sei lá o que. Na verdade, o Bitcoin é a única forma de fazer o dinheiro não perder de valor. Por quê? Existe um fenômeno que muitos já conhecem, outros não, chamado inflação, né? Ou seja, a perda do valor do seu dinheiro com o tempo. Então todo mundo consegue ver que no mercado, antes você comprava uma coca de 2 litros por R$ 5, depois você passou a comprar por R$ 7,50, depois por 9, depois por mais de R$ 10. Por quê? Porque o dinheiro que você tem tende a perder valor com o tempo, né? Ou seja, se você simplesmente deixar o dinheiro parado numa conta, o que você antes comprava uma Coca-Cola, agora você vai poder comprar meia Coca-Cola, digamos assim,
né? E, ao mesmo tempo, primeiro, né, o que causa isso e como evitar isso, né, que as pessoas falam. O que causa isso é a impressão de novas moedas na economia. Porque pensa o seguinte, né, quem tem o controle de emitir dinheiro é o governo, né? Nós temos o real, a moeda brasileira, e o governo brasileiro pode emitir reais conforme ele quiser. Vamos supor que a quantidade de moedas na economia, ao invés do governo imprimir, ela fosse fixa, né? E que a economia estivesse rolando aí normalmente, né? Tivesse ali, eu tô fazendo negócio, tô crescendo uma empresa e tal. Ao longo do tempo, a tendência é a economia crescer. As pessoas vão fazendo trocas, vão fazendo negócios e a economia vai crescendo. Se o governo não imprimisse novas moedas, conforme a quantidade de riqueza no mundo fosse crescendo, as pessoas, elas passariam a ver o seu dinheiro valendo cada vez mais. Porque pensa bem, se existe só 1 bilhão de reais em circulação, e se cada vez mais as pessoas estão nascendo, consumindo, enriquecendo, esse dinheiro passaria a valer cada vez mais, né? Por quê? Porque uma mesma quantidade de dinheiro está circulando na economia e ela nunca mudaria, e a atividade econômica está crescendo. Só que, na mesma medida em que a economia cresce e se desenvolve, como a gente pode ver sempre pelo PIB que está crescendo e tudo mais, apesar do PIB não ser uma métrica muito boa, né? Mas aqui também não vale a pena entrar no mérito disso. Da mesma medida em que a economia está crescendo, a emissão de moeda está crescendo, certo? Então vamos supor, se tem 1 bilhão de reais circulando na economia, e se o governo imprime 10% disso, ou seja, 100 milhões, o total de moedas existente na economia é 1 bilhão e 100 milhões de reais, certo? Ou seja, vamos supor que ele imprima isso ao longo de um dia, né? Tipo, de um dia para o outro, 10% do total de moedas na economia, ou seja, da base monetária, aumenta. De um dia para o outro, a economia ela não vai crescer 10% para acompanhar essa emissão de moeda. Essa economia ela vai continuar, digamos assim, normal, organicamente crescendo pouco a pouco. E o que acontece quando você solta uma quantidade maior de moeda na economia é que vai ocorrer uma redistribuição dessa moeda na economia. Porque, por exemplo, o governo ele está de posse dessas moedas novas geradas. E esse dinheiro ele ainda não circula pela economia. O que vai acontecer é que o governo vai ter emitido essa moeda, vai gastar o dinheiro primeiro, antes dos preços se rebalancearem, e vai ficar ali, vai ter gasto um valor maior do que em relação ao que as pessoas receberam. Isso ficou um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar com outras palavras. Vamos supor, você tem 3 pessoas querendo comprar uma coisa de você. E você sabe que cada uma dessas pessoas tem 100 reais. E você sabe, beleza, eu posso vender para qualquer uma delas, que eu vou ter ali mais ou menos 100 reais. Dependendo da negociação, posso dar um desconto, pode ser 90 reais, tá? Mas vamos supor que alguém tenha o poder de imprimir novas moedas. Ele vai imprimir mais 100 reais, vai te dar 200 e vai falar, olha, eu tô aqui com 200. Beleza. Você vai receber aquele valor e vai achar que vai ter feito um bom negócio. Só que, conforme você for usando esse dinheiro que você ganhou para comprar novas coisas, o valor desse dinheiro novo ele vai se diluindo, entendeu? Por causa da oferta e da demanda. Existe um número limitado que aquele dinheiro pode valer. Porque o dinheiro gerado, né, novo na economia está se diluindo entre as atividades econômicas. Então, quem está mais perto do dinheiro, quem está mais perto da máquina de imprimir moeda, ou seja, o governo, é quem se beneficia disso. Ou seja, o governo ele imprime moeda para pagar suas dívidas e, de certa forma, ele dilui o poder de compra de toda a população. Então, a inflação ela é o imposto oculto
que existe na economia. Porque, beleza, quando você vai comprar um alimento, você tem um imposto ali de 10, 15, 20, 30%, dependendo da classe do produto ou do serviço. Quando você ganha um lucro em uma atividade econômica na sua empresa, você paga um imposto, né? Você paga o imposto de renda, paga imposto ali em cima de qualquer atividade. Mas essa inflação também é um imposto secreto, porque é o governo emitindo mais moeda e fazendo que a moeda que você tenha valha menos com o tempo. E aí você pode pensar, pô, então o dinheiro que eu estou ganhando aqui, ele está perdendo valor, então eu tenho que investir esse dinheiro. Beleza, isso aí é verdade. E aí você vai pensar, então eu vou investir no Tesouro Direto, ou em ações, ou em fundos imobiliários. E essa, inicialmente, pode ser uma boa medida. Eu já falei até algo sobre classes de ativos aqui, né? Já falei sobre o Charlie Munger bastante. Então a gente tem, né, essa possibilidade de investir. E geralmente, muitos investimentos são atrelados à inflação, né? Então, por exemplo, tem esse título aqui do Tesouro Direto, que você vai investir e você vai ganhar a inflação mais 3%, mais 4%. Aí você vai pensar, pô, beleza, é 4% acima da inflação, ou seja, 4% acima dessa perda de valor do dinheiro, né? E aí você pode pensar, pô, então eu tô feito, porque isso já é uma garantia para mim. O problema é a inflação que o governo divulga, ela é muito menor do que a inflação real. Porque a inflação real, primeiro, ela vai depender do que você consome no dia a dia, né? Então, sei lá, se uma pessoa usa muitos produtos eletrônicos, ela vai ter uma inflação diferente da pessoa que, sei lá, gasta muito dinheiro com carro, que vai ter uma inflação muito diferente da pessoa que, sei lá, gasta a maioria do dinheiro com comida. Porque cada pessoa tem um padrão de compras diferentes e cada produto vai ter uma inflação diferente, dependendo de vários fatores. E o governo, ele muitas vezes, ele mascara certos resultados de inflação mudando como o índice funciona. Eu vou deixar na descrição um podcast da área Bitcoin falando sobre isso, sobre como a inflação foi modificada, né, para parecer que ela é bem menor do que o real, bem menor do que a inflação real, né? Então, quando você está ali investindo algo que vai render, sei lá, 15%, ou seja, 11% da inflação e 4% a mais, né? Você pode achar que está muito bem. Só que às vezes a inflação ela é de 20%, 30% ao ano. Ou seja, você está perdendo, digamos assim, 1/3 do seu dinheiro por ano, só por você não estar investindo em nada. E mesmo se investir, você vai estar perdendo menos apenas. Então, vamos supor, você tem investimento que rende 15% ao ano. E se a inflação é 30%, então você, ao invés de perder 30%, se deixasse dinheiro parado, era só perder, você vai perder 15%. Então, à medida que os governos vão aumentando de tamanho e imprimindo dinheiro, mesmo as pessoas mais ricas vão ficando pobres. Cara, é muito nítido você ver isso, por exemplo, quando você vê que a geração dos nossos pais conseguiram comprar casa, às vezes tem até casa de praia, ou conseguiram comprar 2 casas, 2 apartamentos, um terreno e, sei lá, construíram 2, 3 lugares. E estão aí se beneficiando disso. Por quê? Porque as pessoas, como veem o dinheiro perder de valor assim, elas acabam indo para outros ativos que consideram mais seguros, tipo o ouro, ou os próprios imóveis. Como resultado, os imóveis cresceram de valor de maneira absurda nas últimas décadas. E hoje é muito mais difícil você comprar uma casa do que antigamente. Só que os imóveis, eles têm problemas, né? Se você for alugar, tem que lidar com o inquilino, tem manutenção, tem problema de ser roubado por um ladrão e tudo mais. E não é uma reserva de valor, digamos assim, totalmente escassa, né? Porque ainda existem muitas regiões no mundo em que pode-se construir casas.
E é aí que entra o Bitcoin. O Bitcoin, ele é, por assim dizer, o único investimento verdadeiro. Porque o Bitcoin tem na sua programação que não é possível que existam mais de 21 milhões de unidades de Bitcoin. Ou seja, desde cedo ele foi programado para que só existissem 21 milhões de unidades do Bitcoin e pronto. Nada mais ia acontecer. Aí você pode perguntar, pô, Vitor, mas aí os caras podem mudar, né? Só que o Bitcoin tem uma coisa, por ele ser descentralizado. Como é que você consegue mudar as regras no Bitcoin? Quando você tem um consenso na rede. Existe a rede do Bitcoin, é a blockchain, né? E cada pessoa, você mesmo pode fazer isso, você pode rodar uma cópia da rede do blockchain, do Bitcoin, na sua casa. Você precisa de um HD aí de, não sei, acho que 500 GB, assim, não é tão barato aqui no Brasil, mas pelo menos, por exemplo, se você está num país mais desenvolvido, realmente fica mais barato de você fazer. Mas você pode pegar um notebook ou aquele Raspberry Pi, que é tipo um computadorzinho pequenininho, né? E botar para rodar. E para que o Bitcoin ele tenha uma mudança na sua programação, todas as pessoas que rodam um servidor de Bitcoin precisariam aceitar essa mudança de regra. Ou seja, ver como é que é um negócio complicado, né? Tentaram fazer isso em 2017, quando teve a Block Size Wars, né, que é a guerra do tamanho de blocos. Quando o Bitcoin teve uma disputa, né? Então o Bitcoin continua sendo Bitcoin e algumas pessoas insatisfeitas mudaram do Bitcoin para o Bitcoin Cash. Ou seja, teve um desentendimento na rede, algumas pessoas quiseram mudar umas coisas, mas a maioria não. E quem resolveu mudar a rede transformou o Bitcoin no Bitcoin Cash, né? Que existe até hoje, inclusive, só que não vingou, não deu muito certo, né? Então, beleza, o Bitcoin Cash ele acabou não sendo adotado e continuou o Bitcoin. Ou seja, mesmo se muitas pessoas se manifestarem a favor de emitir mais Bitcoin, pô, pensa o seguinte, a maioria das pessoas que rodam um node de Bitcoin, né, que é essa cópia da rede, já tem Bitcoin. Então ele não vai querer que surjam outros Bitcoins para diluir o patrimônio dele, né? Então as pessoas têm o estímulo de não deixar que mais moedas sejam emitidas. Por isso é que realmente é muito difícil de você conseguir emitir mais moedas do que já existe, digamos assim, né? E o Bitcoin, cara, as pessoas podem achar que ele não tem segurança, mas na verdade o Bitcoin é muito mais seguro, porque você pode, digamos assim, comprar um celular que nunca foi na internet, ou pegar algum celular ou computador seu, formatar e não conectar na internet, criar uma carteira e deixar o Bitcoin lá, entendeu? E depois você pode tirar esse Bitcoin dessa carteira e gastar como você preferir. É um dinheiro assim inconfiscável, né? Que só podem saber mesmo se pegarem aquela sua senha de 12 ou 24 caracteres, que é uma senha assim específica do Bitcoin, né? Das criptomoedas de forma geral, né? Mas o meu foco aqui é o Bitcoin. E assim, a maioria das criptomoedas tem um criador por trás, tem uma empresa, um grupinho, uma galera que recebeu as moedas antes da hora de que a moeda começou a ser negociada e tudo mais. O Bitcoin foi criado por uma pessoa que se denomina Satoshi Nakamoto. Nunca soubemos quem ele é de fato, né? Mas ele sumiu e desde então, acho que ele sumiu em 2013, 14, eu não sei. E cara, desde então ele nunca movimentou os Bitcoins dele, tá? Ele nunca nem se manifestou a respeito de nada. Algumas pessoas acham que ele morreu, outros acham que ele era um grupo de pessoas. Mas de qualquer forma, as pessoas que estão ali, que estavam ali na criação do Bitcoin, já se foram. E todo mundo que se interessar pela rede pode aprender a programar e propor alguma solução. Mas isso aí teria que ver se isso vai ser aceito ou não, né? Então é um tipo de coisa que é muito resistente à mudança, sabe? Não é igual, você investiu numa ação e aí trocou o presidente da companhia e aí ele falou que vai mudar a empresa de ponta cabeça, né?
Não é igual um fundo de investimento que está, digamos assim, à mercê de taxação e mudança na estratégia de investimento e tudo mais. Não é um título do Tesouro Público, que é aquele dinheiro que o governo pode simplesmente imprimir mais e mais. É um dinheiro de verdade. E, cara, você pode pegar qualquer período de tempo de 4 anos, o Bitcoin sempre vai ter ganhado de valor. Sempre. E por isso que não importa tanto se você comprar o Bitcoin a 29 mil reais, a 30 mil reais, a 35 mil reais, a 40 mil reais. Porque ele vai continuar subindo. Conforme as pessoas forem entendendo que o Bitcoin é a única forma de você manter um padrão de compra real, um dinheiro real, mais pessoas vão entrar pro Bitcoin. O Bitcoin ele ainda é usado por, sei lá, menos de 10% da população, 1% da população. Muito pouca gente. E conforme as pessoas forem vendo que ele está se mantendo como um dinheiro forte e ele não está perdendo seu poder de compra, as pessoas vão tirar dinheiro de ouro e vão investir nele, vão tirar dinheiro de imóvel e vão investir nele, vão tirar dinheiro de ações, investir nele, fundo de investimento, tirar nele. Existem simulações, como por exemplo o Nakamoto Portfólio, que é feito até por um brasileiro, que ele mostra simulações de quanto que o Bitcoin vai pegar de cada tipo de ativo ao longo do tempo. Então os títulos de dívida, ele pode pegar, digamos assim, 20, 30%. Aí o valor dele, que hoje está em 30 e poucos mil, vai a 300 mil. Ele pode pegar, sei lá, 20% do mercado de ações. Ele pode pegar 50% do mercado de ouro. E ele vai aumentando de valor ao longo do tempo. E, pessoal, já está, acho que há um ano praticamente, do pessoal discutindo sobre a criação de ETFs do Bitcoin. ETF, basicamente, de forma bem resumida, é um fundo de investimento que investe no Bitcoin, tá? De maneira passiva ali. Então, com isso, né, as empresas lá dos Estados Unidos, né, que é a maior economia do mundo, poderão comprar seus próprios Bitcoins. Não é da maneira mais recomendada, que é você ter o Bitcoin diretamente. Eles vão comprar um fundo que investe em Bitcoin, né? Mas a maioria das empresas vai poder investir nisso, vai botar o caixa das suas empresas em Bitcoin. Vários fundos de investimento, de aposentadoria e tudo mais, vão poder botar parte dos seus fundos em Bitcoin. E aí vai ter um crescimento exponencial do valor do Bitcoin. Isso, assim, é o que se espera, né? Como eu te falei, aqui não é uma previsão de investimento. Então, cara, começa a estudar sobre Bitcoin. Vai nos podcasts que eu te falei. Tem livros em inglês especialmente. O Bitcoin Standard. Aquele Price of Tomorrow do Jeff Booth. E vários outros livros muito bons sobre Bitcoin. Em entrevistas, canais no YouTube. Cara, comecem a estudar antes que seja tarde. Hoje em dia, cara, se você é um cara que tá lá, você investe ali em alguma coisa, cara, pensa assim, 5% do que eu ganho eu vou botar em Bitcoin, 3%, 1%, dependendo do quanto você ganhar, cara, isso vai representar um potencial muito grande para você se aposentar com segurança no futuro. Então vai pensando nisso. Esse aqui foi só uma palhinha que eu posso dar, né? Eu acho que tem gente muito mais capacitada do que eu e vai estar nos links ali para você poder ir atrás da informação mais detalhada. E continuem, né, pesquisando sobre a possibilidade de comprar Bitcoin. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente se vê semana que vem.